Olá pessoal, meu nome é Fá Brasileiro e hoje eu trouxe algo muito interessante para vocês. Eu criei uma biblioteca no NPM de WebScript e postei lá, mas antes disso vocês têm que entender o que é o WebScript. Acho que muitos já ouviram falar o que é. Se você não ouviu, isso vai fazer explodir sua mente. O que é o WebScript? O WebScript é uma técnica que a gente usa para a gente fazer raspagem de dados ou pegar dados da web. Imagina que tu tem uma página web e tu quer pegar um dado de lá. E é exatamente o que isso faz. Então, para a gente entender isso, eu tenho um código aqui, e esse código é do Dev Soltinho. Se você já ouviu falar do Dev Soltinho, tem um vídeo especificamente ele falando sobre isso, que é exatamente esse exemplo que está aqui no meu canal. Vocês têm que ir lá ver esse vídeo, porque ele vai explicar muito melhor. Mas passando rápido, o que eu estou fazendo nesse código aqui, o que ele fez? Primeiramente, a gente tem que entender esse código. E o que são essas duas bibliotecas? Primeiramente, a gente tem que instalar esse carinha aqui. E se você não tem ele ainda, e se quiser seguir como base os códigos que eu vou deixar, você vai ter que instalar ele, dá um Enter, instala ele. Depois de instalar ele, você vai ter o Chrome na sua máquina, certo? Depois de ter o Chrome, você tem que entender o que são essas duas bibliotecas. Essas duas bibliotecas, essa especificamente, é para ter o Chrome e fazer algumas lógicas dele. E esse daqui é para nosso input de dados. Ou seja, eu estou passando aqui, ó, ele e o Launcher. Para vocês entenderem mais, vai lá no canal do Dev Team para entender mais. E estou passando headless, ou seja, quero que ele abra o escopo no navegador para gente. Ele vai criar uma new page e aqui ele vai fazer os inputs de dados, ou seja, eu vou informar os dados. Vou passar ele aqui, node, index, e na hora que eu passar ele, ele vai abrir blank. Blank o quê? Fora da alguma página. E aqui eu vou passar dólar para real. Na hora que ele faz isso, ele vai pegar esse valor desse input aqui e vai passar para mim. Como isso? Dessa forma aqui, ó. Ele vai lá nessa HTTP e aqui são valores dinâmicos, ó. Isso daqui é exatamente aquela URL que apareceu pra gente lá, ó. Moeda base, moeda final, moeda base, moeda final. É exatamente o que vai ficar mudando de lá. Ele vai pegar essa URL, vai para essa página e vai pegar o quê? Esse valor. Então, se a gente for lá no Google e pesquisar exatamente a mesma coisa para real, ele vai trazer dados pra gente, que é o dado do input. Só que eu quero pegar esse input. Como eu fiz para pegar esse input? Eu vou lá nesse input, vocês vão ver que ele tem um input dele aqui, e ele tem um inputzinho dele aqui, ó. Nesse input também tem um value. Então eu vou passar o quê? Para eu pegar esse valor, document.query selector e passo ele. Só que ele está na mesma hierarquia. Na hora que eu faço isso, eu tenho que passar ponto. E eu peguei o input. Só que eu quero o valor dele. Então eu passo o value. Exatamente o que ele está fazendo no nosso código aqui. Então ele vai lá, eu quero selector, nessa lógicazinha dele aqui e me passa o resultado. Qual é o resultado? O resultado é exatamente a moeda base, a moeda final e o seu resultado que vem daqui. E ele fecha ele. Só que a biblioteca que eu fiz, ela pega também de mangá, de anime, pode pegar de filme, de tudo que você quiser. Então você pode ir lá, instalar ela. Aqui, ó, mangá, WebScript, eu vou deixar o link também. Você pode copiar ela. E aqui já tem nosso exemplo. Vou até limpar o terminal para você entender o que eu estou querendo fazer aqui. Mas se você não criou nenhuma página, pode ir lá, criar uma pasta, na verdade. Dar um init, -y, para criar o nosso package JSON. E nele vai ter a nossa dependência. Então eu vou lá, copio o nosso pacotezinho que eu criei. Na hora que eu copiar ele, ele vai vir para essa dependência aqui, ó. Só que eu vou ter que passar o que? Eu estou pedindo que ele tem que usar o type module, o novo padrão do JavaScript. Com base nisso, eu vou copiar meu código, que é de imagem, e vou importar na biblioteca. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um código assíncrono que vai ser uma chamada de retorno, ou seja, eu vou chamar ele de novo. Vou chamar ele sozinho, né? Faço a lógica e chamo ele. E ele vai tentar o quê? Tente pegar, na verdade, criar uma variável Naruto, capítulo 1, e ele vai lá na minha biblioteca, nessa
script image, vai passar os valores, Naruto e o capítulo, e vai voltar as imagens. Então, se eu passar esse código, server, vocês vão ver que ele vai passar todos os capítulos aqui. Então, se eu entrar dentro dele, vocês vão ver que eu consegui percorrer um objetozão cheio de imagens. Como eu fiz isso? Se eu for dentro desse site aqui, que é um site de anime, vocês podem ver que tem vários animes aqui. Só que ele tem valores dinâmicos. Qual é o valor dinâmico? O valor dinâmico é esse carinha aqui, que é o nome do anime. Eu passo Naruto. E o capítulo. O capítulo também é dinâmico. O resto é estático. Ou seja, consegui pegar exatamente ele aqui. Como? Se eu vou nessa página web, clico em cima dele, o que eu vou fazer? Vocês percebem que ele tem um context, ele tem um parágrafo e ele tem um image. O que eu vou fazer? Dentro desse carinha aí, eu vou pegar alguma coisa dele. Então eu vou document, dentro do documento, query, selector, só que eu quero all, porque eu quero pegar todos os nodos da lista, eu quero pegar todas as imagens que tem nele. Com base nisso, eu vou lá, escrevo .context, porque ele está dentro de uma classe, escrevo parágrafo e escrevo image. Ou seja, peguei todas as imagens que ele tinha, que são essa daqui. Só que eu quero esse RC dessa imagem aqui. Só que dessa forma aqui eu não consigo ela. Então, se a gente for lá na biblioteca, vocês percebem que aqui eu abstraí muito da lógica que eu fiz. Mas se eu entrar dentro do core da biblioteca, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou instalando duas bibliotecas. Uma para fazer a requisição e outra para fazer a lógica parecida com aquela do criar o Chrome e tudo mais. Que ela traz nossa página HTML pra gente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou passando os dois parâmetros que eu tinha aqui, que é o anime e o capítulo. Aqui a primeira lógica que ele está fazendo ele vai pegar, vai fazer como se fosse um go-to da outra lógica que eu fiz, vai fazer a requisição, vai trazer esse dado para mim, vai guardar com uma página HTML com vários dados e eu vou buscar dentro dela. Então, search, busque, se tiver uma class no result, for menor que 0, ou seja, não vai ter nenhum anime. Se tiver, ele vai entrar na nossa lógica lá. E o que ele está fazendo? Vai fazer lá, vai pegar essa URL que a gente está passando aqui, vai transformar no HTML, vai guardar, eu vou guardar ele numa imagem que são arrays, e ele vai percorrer lá nosso context, parágrafo, image. Vai percorrer ele todinho aqui como se fosse um for each. Então, ele vai no nosso capítulo, vai pegar nosso CRC, e com base nisso ele vai fazer um push para guardar nossas imagens. E o que ele retorna? Exatamente nossas imagens aqui pra gente. Legal, né, pessoal? Então, dá para vocês fazerem quase tudo. Em vez de vocês irem lá, tentar pegar essa imagem, copiar ela, vocês podem fazer um script para pegar todo esse dado. Só que eu também criei uma lógica para ele pegar imagens e vídeos, né? Então, eu posso ir dentro do meu código, copiar esse código aqui. No caso, eu já tenho um import lá em cima. Então, vou aqui dentro dele, vou escrever script vídeos, que ele vai pegar a nossa lógica. Então, aqui eu estou passando Naruto Shippuden. E ele vai fazer a mesma lógica. Vou chamar meu código. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o primeiro capítulo não, mas o primeiro anime / episódio do Naruto. Se a gente for lá, primeiro episódio. Então, vocês podem ver que o WebScript, vocês podem usar isso para farmar dados. Vocês podem fazer N coisas. Vocês podem... Isso abre a mente da gente quando a gente percebe. A gente consegue, talvez, criar um website que fique filtrando vários cursos gratuitos em um só local. A gente pode criar uma API de mangá, onde ela está consumindo por WebScript. Então, vocês podem ver que são N possibilidades. A mesma lógica do nosso aqui. Então, eu vou lá nesse HTML, pego os dados dele, transformo em HTML, percorro algum local, no caso o iframe e o CRC, que tem o valor. Se ele existir, eu retorno com o vídeo. Então, vocês podem ver que não é algo complexo, não é algo difícil de entender. Então, vocês podem fazer tudo com isso. Pode criar uma API que consome essa lógica, passar em valores, copiar aqui e baixar ela. Então, é exatamente o que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado
E se gostou, deixa o like, compartilha e deixa nos comentários abaixo o que vocês acharam, o que vocês acham. Não sei se o WebScript mudou ou vai mudar a vida de vocês, porque vocês podem fazer N coisas dentro da web. Então, tamo junto.